Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui nesta formosa cidade de Arequipa. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do tema O Mistério da Quarta Vigília, para o qual quero ler em São Mateus capítulo 14, versículos 22 em diante. Isso aconteceu depois de Jesus alimentar 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Diz, capítulo 14, versículo 22 em diante. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair a tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que Deus abençoe nossos corações, nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. As coisas que Jesus fez, encontramos que tem, além do significado literal que tiveram no tempo em que foram realizadas, tem também um significado profético de coisas que hão de acontecer, porque se tornam tipo e figura de eventos que no programa divino se realizarão mais adiante. Por isso é que encontramos que eventos pelos quais o povo hebreu passou, e também Adão, e também Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas e assim por diante. Encontramos que depois deles passarem essas experiências, se tornaram tipos de figuras proféticos de eventos que se realizariam no programa divino mais adiante. Por exemplo, encontramos Abraão tendo um filho chamado Isaac. Esse foi um evento real na vida de Abraão e Sara. Mas vejam vocês que depois desse grande evento, se tornou mais adiante também tipo e figura profético da vinda do filho de Abraão, da semente de Abraão, que é Cristo, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E também encontramos o rei Davi, o qual é tipo e figura de Cristo, e também encontramos Salomão, filho de Davi, tipo e figura também de Cristo. Porque Cristo, como filho de Davi, se sentará no trono de Davi e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Assim que
quem profeticamente se sentaria no trono de Davi para ter o glorioso reino milenial e reinar por toda a eternidade, não seria o rei Salomão, o filho de Davi segundo a carne, mas o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como eventos que se realizaram no passado, depois, porquanto foram eventos proféticos, se cumprem profeticamente mais adiante, porque tem essas profecias que se cumpriram lá, tem múltiplos cumprimentos no programa divino. E agora, por exemplo, vejam o povo hebreu sendo libertado por Deus do Egito. Encontramos que Deus, por meio do profeta Moisés, libertou o povo hebreu. E do Egito, Deus chamou o seu filho Israel como nação, porque o povo hebreu como nação é o povo ou nação, filha ou filho de Deus. Porque não há outra nação terrena que seja chamada a nação de Deus, mas o povo hebreu. E agora encontramos que essa profecia do Egito, chamei meu filho, a qual encontramos que se cumpriu no povo hebreu, o qual seria chamado de uma terra estranha onde viveriam como escravos. Encontramos que depois, em Oséias capítulo 11, versículo 1, nos diz: do Egito chamei meu filho, falando do povo hebreu, revelando ao povo hebreu essa parte histórica. Mas agora, quando Cristo, nascendo lá em Belém da Judeia e tendo já ao redor de 2 anos de idade, o rei Herodes mandaria buscar e matar as crianças de 2 anos para baixo, para matar o Messias. Mas o arcanjo Gabriel apareceu a José e disse: veja, vá ao Egito até que eu te diga, e permaneça ali até eu te disser, porque Herodes buscará a criança para matá-lo. E foi nessa mesma noite, José se levantou, tomou o menino Jesus e Maria e foram ao Egito. E quando o rei Herodes enviou seu exército para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, Jesus já estava no Egito com José e Maria e escapou assim das mãos do rei Herodes. Muitas crianças morreram por causa de que o rei estava buscando o menino Jesus, o rei de Israel. E vejam vocês, não teve consideração de que era uma criança, porque não há consideração política nem religiosa da parte do rei Herodes, porque não tinha esse sentimento para com as crianças, e menos para uma criança que seria o rei do povo hebreu. Portanto, o rei Herodes deixaria de ser rei, e já deixou de ser rei, mas Cristo será o rei sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Assim que, por mais que buscou a criança Jesus, o menino Jesus, para que não fosse rei, vejam vocês, ele será o rei pelo milênio e por toda a eternidade. E o que será de Herodes? Pois já deixou de ser rei, e irá ao lago de fogo quando for julgado e condenado. Mas enquanto isso, pois está na quinta dimensão, que é o inferno. Ou vocês creem que há um lugar melhor para o rei Herodes? Se o há, ainda não está pronto para o rei Herodes. Esse lugar melhor que o inferno para o rei Herodes, sabem qual é? O lago de fogo. E mais adiante, pois, o terá também. Agora, vejam vocês que quando o rei Herodes já morreu e os que buscavam a criança para matá-lo, as demais pessoas que com o rei Herodes queriam matar a criança, encontramos que o arcanjo Gabriel diz a José: toma agora o menino e sua mãe e regressa à terra de Israel. Regressa à tua terra. E vejam vocês, não foi a Belém da Judeia, mas que foi a Nazaré.
onde tinha vivido José e Maria antes de ir a Belém da Judéia para o censo, para ali serem registrados, onde nasceu nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pois José e Maria eram descendentes do rei Davi, portanto eram dessa cidade de Nazaré, de Belém da Judéia. E agora vejam como Deus escondeu este mistério da primeira vinda de Cristo, tanto do mundo político como também do mundo religioso. E pela sabedoria terrena, sabedoria humana, religiosa ou política, ou demais conhecimentos humanos, nenhuma pessoa podia conhecer a primeira vinda do Messias, somente por revelação do alto. Quando Cristo perguntou numa ocasião, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Uns diziam, bom, uns dizem que tu és João Batista, que ressuscitaste e por isso se efetuam esses grandes milagres através de ti. Outros dizem que tu és algum dos profetas que ressuscitou, como Elias ou algum outro profeta. E Cristo pergunta a eles, e vocês? Quem dizem vocês que é o Filho do Homem? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus disse, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, pois não te revelou carne nem sangue, ou seja, não aprendeste no seminário ou no instituto, não aprendeste por meio do sumo sacerdote ou por meio de algum mestre de Israel. Não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, que por meio da revelação do céu, dada por Deus pelo Pai Celestial, era que as pessoas podiam conhecer quem era Jesus Cristo. Podiam conhecer que esse era o Messias, o Rei de Israel. As demais pessoas tinham suas opiniões. Parece que João Batista, que ressuscitou, outros diziam, parece que é outro dos profetas, pode ser Elias, ou pode ser Moisés, ou pode ser Jeremias, ou pode ser Ezequiel. E assim por diante, cada um tinha sua própria opinião, mas os seguidores de Cristo tinham a revelação do céu para saber que Jesus era o Messias, o Rei de Israel prometido para vir naquele tempo e realizar a obra correspondente àquele tempo. E agora, a vida de Jesus com todos os eventos da vida de Jesus, os quais foram reais. Depois encontramos que se tornam tipo e figura dos eventos que se cumprirão na Igreja de Jesus Cristo com os mensageiros também de Jesus Cristo. E vejam vocês, nos eventos da vida de Jesus, se reflete também a segunda vinda de Cristo. Agora vejam aqui nessa ocasião em que Jesus está caminhando sobre o mar da Galileia e os discípulos estão em um barco e com ventos contrários que estão açoitando o barco e quase a estão destruindo, estão para afundar este barco. Encontramos que Cristo, por aí, pela quarta vigília, aparece aos seus discípulos, pela quarta vigília aparece aos seus discípulos, caminhando sobre o mar. Mas a quarta vigília da noite, Jesus veio a eles andando sobre o mar. E os discípulos pensavam que era o quê? Um fantasma. Mas era o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Estavam todos turbados e dizendo que era um fantasma. E deram vozes de medo, ou seja, estavam cheios de medo sobre essa tempestade ali, no mar, onde não havia possibilidades de se salvar. Mas vejam vocês, Jesus apareceu caminhando sobre o mar e disse, mas em seguida Jesus falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu sou, não temais. Aqui se identifica Jesus como eu sou do Antigo Testamento. Em cada ocasião em que Jesus diz eu sou, aí está usando
o mesmo termo que Deus usou lá quando Moisés perguntou qual é teu nome. Quando perguntou a Deus qual era seu nome, e Deus disse, eu sou. E dirás ao povo, eu sou, me enviou a vós. Aí estão as consoantes que o povo hebreu teve sem poder pronunciá-las, na forma de um nome. Agora se diz que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ao entrar uma vez ao ano, no dia da expiação, no dia 10 de cada mês, quando levava o sangue do sacrifício expiatório, do sacrifício do bode, entrava no lugar santíssimo, colocava ali esse sangue e pronunciava esse nome de Deus. Esse nome que era escondido ou era oculto e uma vez ao ano era pronunciado no lugar santíssimo. É no lugar santíssimo onde esse nome está, porque é aí onde está o anjo do Senhor, o anjo do pacto manifestado, no lugar santíssimo sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro. Esse é o lugar onde está o nome eterno de Deus, porque aí é onde está o anjo do Senhor, o anjo do pacto, manifestado tanto no tabernáculo que Moisés fez, como no templo que Salomão fez, e como o templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque lá no céu, no templo que está no céu no lugar santíssimo do templo que está no céu, lá no trono onde está Deus, sentado sobre o seu trono, e aí é onde está o nome eterno de Deus. E agora, vejam vocês como nosso Senhor Jesus Cristo se identifica como eu sou e diz, não temais. É em um momento de temor, de medo e de aperto em que Cristo aparece sobre o mar caminhando e onde se identifica como eu sou e diz a eles, não temais. Quando se diz não temam, é porque há perigo. É porque está em um momento difícil. De outra forma, não havia porquê, não há motivo para dizer não tema. Agora, este evento ocorrido sob o tempo do ministério de Jesus Cristo, o qual foi real naquele tempo, agora vem a ser tipo e figura de um evento importante no programa divino para o último dia. Vejam que foi na quarta vigília. A quarta vigília encontramos que é de 6 a 9 da manhã. A primeira vigília é de 12 ou de 9 a 12 da noite, a segunda é de meia-noite a 3 da manhã, a terceira é de 3 da manhã a 6 da manhã e a quarta é de 6 a 9 da manhã. Vejam como, para o tempo em que o nosso amado Senhor Jesus Cristo ressuscitou, era a quarta vigília, pois ressuscitou na manhã do domingo de ressurreição, na quarta vigília. Quando no dia de Pentecostes estavam 120 ali unânimes e já levavam 10 dias ali no aposento alto, no dia de Pentecostes, durante a manhã, encontramos que veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas. E isso foi também na quarta vigília. Pois quando São Pedro pregou ali a primeira mensagem, disse aos que estavam ali presentes, os quais encontramos que se perguntavam, o que significa isto? E outros diziam, estão bêbados, ou seja, estão cheios, estão embriagados. Diz no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante. Então Pedro, colocando-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, varões judeus e os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. E qual é a terceira hora do dia? A terceira hora do dia é de 8 a 9 da manhã. Porque de 6 a 7 da manhã é a primeira hora, de 7 da manhã a
8 da manhã é a segunda hora, e de 8 da manhã a 9 da manhã é a terceira hora. E era a terceira hora, de 8 a 9 da manhã, quando São Pedro pregou a primeira mensagem, ali, no dia de Pentecoste. E eles já estavam cheios do Espírito Santo. Agora não sabemos quantos minutos ou quantas horas já levavam cheios do Espírito Santo, mas foi na quarta vigília. E agora vejam vocês como a quarta vigília tem grandes bênçãos para todos os filhos e filhas de Deus. Quando nos fala da segunda vinda de Cristo, na Escritura, é feita a pergunta se será a primeira vigília ou a segunda vigília, e assim por diante. É feita a pergunta de em qual das vigílias será cumprida a vinda do Senhor. Por exemplo, em São Marcos capítulo 13, versículo 34 ao 37, diz: é como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. As 7 etapas ou eras da igreja gentia correspondem ao tempo da noite, correspondem ao tempo do entardecer, ao tempo da meia-noite e ao tempo do canto do galo. Mas amanhã, isso corresponde à era da pedra angular e dispensação do reino. E essa é a quarta vigília. Diz, para que quando venga de repente, não os halle dormindo. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo a todos, vigiai. Vigiai por quê? Pela segunda vinda de Cristo, pela vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Encontramos que São Lucas também nos falou deste grande evento, onde nos diz que estejamos preparados. Capítulo 12, versículo 35 em diante diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. E quando nos diz a hora em que não pensais, se refere à hora de alguma dessas vigílias. Da primeira, da segunda, da terceira ou da quarta vigília. E se não veio em nenhuma das horas da primeira vigília, ou seja, representadas nas vigílias de 9 à meia-noite, ou na vigília de meia-noite a 3 da manhã, ou na vigília de 3 da manhã a 6 da manhã, se não vem nenhuma dessas vigílias, em nenhuma dessas horas dessas vigílias, se não vem nenhuma dessas eras, então, para que hora e para que vigília seria a vinda do Senhor? Pois seria para a quarta vigília. E
para a quarta vigília, vejam vocês, ele vem na quarta vigília como o sol de justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Como vem? Como o nascimento do sol de justiça. Diz: aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça. Quando nasce? Nasce na quarta vigília. Nasce na primeira hora da quarta vigília. E agora vejam vocês quando Cristo falou aos seus discípulos em São Mateus capítulo 16 e versículos 27 ao 28, disse: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E o capítulo 17, que é o seguinte capítulo que continua, que segue ao versículo 28 de São Mateus, capítulo 16, diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e a nuvem saiu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Agora vejam vocês como seu rosto resplandeceu como o sol. Quando o sol sai, é de dia. Quando o sol nasce, pois está amanhecendo, está nascendo um novo dia. E os dias da semana representam eras e representam também dispensações. Por isso é que há somente 7 eras da Igreja Gentia durante a dispensação da graça. E houve 7 eras da Igreja Hebraica sob a lei, e há 7 dispensações. Somente 7 dispensações. Vejam como Deus refletiu as dispensações e as eras, as refletiu nos dias da semana. E por isso também encontramos que Deus estabeleceu ao povo hebreu que a cada 7 anos, o ano 7º seria ano de repouso para toda a terra. Veja como Deus está refletindo nessas coisas naturais com as quais o ser humano tem contato a cada dia. Encontramos que está refletindo seu programa. E agora, vejam vocês o 7º dia da semana, e o 7º ano, o qual era ano sabático também, encontramos que representa o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês como Cristo estaria cumprindo o que foi refletido em cada dia da semana e em cada ano dos anos que transcorriam no meio do povo hebreu a cada 7 anos, um ano sabático. E agora encontramos que durante 49 anos transcorriam 7 anos festivos ou sabáticos ou de descanso para toda a terra, tipo e figura das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E também é tipo e figura de dispensações. E agora, vejam vocês como para o último dia, essas coisas seriam abertas completamente
entenderíamos estas coisas e entenderíamos que depois dos 49 anos viria o ano 50, que é o ano de jubileu. Ano 50, ano do jubileu, viria colado ao ano 49, que é o ano também número 7 festivo. E agora isso é tipo e figura da eternidade, porque 8 representa infinito e eternidade. E agora vejam vocês como depois das 7 etapas ou eras da igreja gentia que transcorrem durante o tempo da noite, depois vem o tempo da manhã, onde a quarta vigília é manifestada, e vem a era da pedra angular, vem a era representada no ano do jubileu. Uma era eterna, a era eterna para a igreja de Jesus Cristo, para ter nessa era e nessa quarta vigília, ter a vinda de Jesus Cristo, o sol de justiça. E agora vejam como, assim como ele caminhou sobre o mar, 2000 anos atrás aproximadamente, na quarta vigília, vejamos no livro do Apocalipse, como também encontramos com o seu pé sobre o mar, caminhando sobre o mar. Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, com arco-íris sobre sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. O vemos aí, com o pé sobre o mar, o direito e o esquerdo sobre a terra. Ou seja, que vem caminhando sobre o mar, e se caminha sobre o mar, pois tem que chegar a um lugar sólido. Um pé sobre a terra e outro sobre o mar. Ou seja, que o que ele fez lá, 2000 anos atrás aproximadamente, é tipo e figura deste grande evento de Apocalipse capítulo 10. E agora, onde está o mar sobre o qual ele caminha? E onde está a terra sobre a qual ele caminha? Para que possamos entender o livro do Apocalipse, temos que compreender o que significa águas ou mar, e assim por diante. Para isso, temos que olhar no livro do Apocalipse, no capítulo 17 e versículo 15 em diante, e também temos que olhar em Apocalipse capítulo 13, onde nos fala do mar e da terra. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 13, versículo em diante. E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Agora, esse é o reino do anticristo, onde o diabo estará encarnado no falso profeta, no anticristo, no homem de pecado. Agora vejam como sobe essa besta. De onde? Do mar. E agora, em Apocalipse capítulo 13 também, versículo 11 diz: Então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada.
Agora vejam, uma besta sobe do mar e outra sobe da terra. E agora, vejamos, em Apocalipse capítulo 17, versículo 15 em diante diz: Então o anjo me disse, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Águas, ou mar, ou mares, aqui nos fala de nações, povos e línguas, que já existiam naquele tempo. E quando aqui nos fala, em Apocalipse capítulo 13, desta besta que sobe da terra, nos fala de um território onde não estavam vivendo ainda as pessoas como nações, como povos. Ou seja, de um território onde não havia nações estabelecidas. E agora, quando nos fala de Cristo colocando um pé sobre o mar e o outro sobre a terra, nos fala de territórios onde houve pessoas, nações, povos e línguas, e também, quando nos fala do pé sobre a terra, nos fala de um território onde, para aquele tempo, não havia nações, ou seja, não estava constituída uma nação. E agora os pés aqui de bronze de Cristo, vejam vocês, são os pés de bronze, ou como de bronze diz, e tinha na mão um livrinho aberto. Vamos um pouquinho antes. Diz os seus pés como colunas de fogo. Estes são os pés de bronze que são mostrados aqui em Apocalipse capítulo 1 e versículo 15, onde diz: os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha. Esses são os pés de Cristo, do Filho do Homem. Agora, porquanto esta visão do Filho do Homem que João apóstolo teve, está mostrada com estes atributos de Cristo. Tudo isso que João viu não significa realmente que Jesus Cristo agora, ao invés de ter pés de carne e osso, agora tenha uns pés de bronze. Não, isso não significa isso. Isso, o que significa é os ministérios do juízo divino, que são os ministérios de Moisés e Elias. Porque o bronze representa o juízo divino. E o juízo divino são os profetas de Deus. Agora vejam vocês como também vemos os seus olhos como chama de fogo. Do que está falando ou profetizando disso? E está nos falando ou profetizando dos ministérios de Moisés e Elias também. Porque olhos, aqui no Apocalipse, representam homens, e aqui os olhos do Cordeiro, do Filho do Homem, são os ministérios de profeta de Moisés e Elias. E agora, por isso encontramos que vem Apocalipse capítulo 10, vem com o seu rosto como o sol. Por quê? Porque vem na quarta vigília, vem como o sol nascente, a quarta vigília da igreja do Senhor Jesus Cristo no programa divino. E depois vem com seus pés como colunas de fogo. Tinha em sua mão um livrinho aberto. Esse é o título de propriedade que tomou no céu em Apocalipse capítulo 5 e o abriu em Apocalipse capítulo 6, versículo do 1 em diante, do 1 ao 17.
E depois Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E depois em Apocalipse capítulo 10, já o traz aberto em sua mão, para entregá-lo à raça humana, aos redimidos com seu sangue precioso. E para esse tempo tem que estar no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso foi representado lá. João apóstolo representa a igreja de Jesus Cristo com seus mensageiros passando por suas diferentes etapas, até que chega a essa etapa onde vê a vinda do Filho do Homem e onde vê que vem com o livrinho aberto em sua mão, e o vê que vem com seus pés como latão reluzente, e o vê que vem com seus olhos como chama de fogo, e o vê que vem com seu rosto como sol, e com um arco-íris ao redor da sua cabeça, e o vê e o ouve, que clama como quando um leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes. Tudo isso é o que para o último dia seria materializado no programa divino, ou seja, cumprido. Todos esses tipos de figuras seriam cumpridos neste tempo final. Agora vejam tudo o que isso significa. E agora os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, versículo 3 ao 4, é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, como anjo forte, descendo do céu e nos dando sua mensagem final, sua mensagem da trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, em Apocalipse capítulo 1 e versículo 10 a 11, onde diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele, no dia do Senhor, no último dia, que é o 7º milênio, estaria nos falando com essa grande voz de trombeta e estaria nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E isto, vejam vocês, para ser cumprido, ele tem que ter um véu de carne aqui na terra, para por meio dele revelar essas coisas, para por meio dele falar à sua igreja com essa grande voz de trombeta, falar à sua igreja com essa voz de trovão dos 7 trovões. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Cristo promete mostrar à sua igreja, aos seus filhos, que subam onde ele estará no último dia, ou seja, que subam a era onde ele estará, que é a era da pedra angular. Promete mostrar todas estas coisas que hão de acontecer. E agora, ele tem que ter um véu de carne, um instrumento, um profeta na terra, para por meio dele mostrar à sua igreja todas essas coisas. Tem que ter um anjo mensageiro. E isto, aqui em Apocalipse 22, versículo 6, o mostra. E disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É por meio do seu anjo mensageiro, que é o profeta final, o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, que Jesus Cristo em Espírito Santo se manifesta e nos revela neste último dia todas essas coisas que em breve devem acontecer, e cumpre todos estes atributos do sol, resplandecendo seu rosto como o sol, resplandecendo seus olhos como chama de fogo, resplandecendo, e seus pés como latão reluzente, e todos estes tipos e figuras que foram mostrados lá no Filho do Homem. E agora nos revela todas essas coisas por meio do seu anjo mensageiro, e o cumprimento delas à medida que vão sendo cumpridas. Apocalipse 22, versículo 16, nos diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem diz que enviou?
o seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho destas coisas. De que coisas? Dessas coisas que em breve deve acontecer no último dia. Chegamos ao tempo final, chegamos à quarta vigília. Chegamos ao tempo de Cristo estar cumprindo todas estas coisas que foram mostradas lá na quarta vigília. E todos estes atributos que foram vistos no Filho do Homem têm que estar se manifestando neste último dia, na quarta vigília, para que todos nós vejamos o significado destes grandes atributos sendo cumpridos no programa divino, na manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro. É Cristo quem tem estes atributos e quem os manifesta no último dia. E assim, nos deixa ver o cumprimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. E nos mostra as coisas que devem acontecer na quarta vigília, onde estaríamos vendo o anjo forte Jesus Cristo com um pé sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Como foi visto na quarta vigília sobre o mar da Galileia. Caminhando sobre o mar da Galileia. Agora, encontramos que qualquer pessoa pode dizer, mas eu vejo os dois pés de Jesus sobre o mar, aí na quarta vigília. O que acontece é que você não viu quando ele vinha caminhando pela terra e quando levantou um pé e o colocou sobre o mar, e o esquerdo estava na terra. Um pé sobre a terra e outro sobre o mar. E depois continua caminhando. Vejam vocês. Agora, podemos ver todo este programa divino como se materializa neste último dia. Vejam que são os pés do Senhor que caminham sobre o mar. E os pés em Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 10, são de bronze. Ou seja, que são os ministérios de Moisés e Elias. Colocados esses ministérios no último dia sobre povos, multidões e línguas para profetizar todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Sobre territórios que tinham pessoas naquele tempo de João Apóstolo e sobre territórios que naquele tempo não tinham pessoas, não tinham nações vivendo nelas, mas que para o último dia estariam povoados estes territórios. Agora, podemos ver o programa divino e o mistério da quarta vigília. E aqui nós estamos neste tempo final, na quarta vigília, para ver todas essas coisas que foram vistas na quarta vigília, quando o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos, onde eles realmente tinham necessidade de ter Jesus Cristo no meio deles. E ele depois entrou no barco, e toda a tempestade se acalmou. E o perigo em que o barco esteve, o barco dos discípulos de Jesus Cristo, onde ele tinha viajado em outras ocasiões e tinha entrado novamente, encontramos que todo o perigo desapareceu. E assim é para este último dia, onde seremos transformados, os que vivemos e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos incorruptíveis e já todo o perigo desaparecerá. E iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Onde estão as pessoas que estariam vendo Cristo vindo na quarta vigília, caminhando sobre o mar e sobre a terra, caminhando com o pé no mar, e o direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra? Pois aqui estamos na América Latina e no Caribe, território que em outros tempos, lá, do apóstolo São João, pois não estariam habitados como estão atualmente.
Mas agora sim estão habitados estes territórios latino-americanos e caribenhos, nos quais Cristo, em sua segunda vinda, manifestado em carne humana, estaria caminhando. E nós o estaríamos vendo caminhando entre os latino-americanos e caribenhos, manifestado Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, na quarta vigília. O mistério da quarta vigília. Já temos que nos deter aqui, mas se tivéssemos mais tempo, veríamos muitas outras coisas grandes e importantes no programa divino que aconteceram na quarta vigília. Em que tempo ou horário? Em que horário foi que o anjo do Senhor abençoou Jacó? O anjo disse, solta-me, que já raia a alva. Não é acaso essa a quarta vigília? E Israel, neste último dia, na quarta vigília, quando está amanhecendo um dia dispensacional, a dispensação do reino, e quando está amanhecendo um dia milenial, o sétimo milênio, o anjo do Senhor manifestado em seu anjo mensageiro abençoará ao Israel, ao Jacó espiritual, à igreja de Jesus Cristo e ao Jacó terreno, o povo hebreu. Bom, vamos deixar aí quietinho, vamos deixar isso para outra ocasião, porque aí se entramos a explicar tudo isso, teríamos que viajar na quarta vigília de amanhã para o lugar onde iremos. Assim que, esta noite temos que viajar dentro de alguns minutos. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês aqui em Arequipa, Peru, dando testemunho da quarta vigília. E de tudo que representa essa quarta vigília em tipos e figuras para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nessa quarta vigília espiritual da igreja de Jesus Cristo, as bênçãos de Jesus Cristo do anjo do pacto sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E sejamos todos transformados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto. Amém e amém. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Boa noite. Deixo conosco novamente o ministro aqui para continuar e finalizar essa atividade de acordo a como tiverem programado. Que Deus os abençoe e guarde a todos.